Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos à nossa liturgia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando, nos dando sabedoria e discernimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, o tema dessa noite é o cristão e a política. O que acontece? Eu me lembro na minha época de conversão, havia algumas igrejas que falavam que a política ela não deve ser falada na igreja. E por muito tempo, no início da minha conversão, eu achava que até isso parecia espiritual. Isso parecia algo até correto. Mas veja, a Bíblia talvez é um dos livros mais políticos que tem. A Bíblia fala da vida de reis, a Bíblia fala da vida de governantes, de príncipes, situações políticas. E o que acontece? Domingo nós vamos ter uma eleição. E é muito importante o quê? Nós aprendermos princípios bíblicos sobre a política. O que é errado fazer na igreja? Eu creio, meu modo de ver. Você indicar candidatos, você falar em nome de pessoas, você falar em nome de partidos políticos. Eu creio que isso é errado. Por quê? Porque nenhum homem é perfeito. Veja, por melhor que seja, são pecadores votando num pecador. E são pecadores sendo governados por pecadores num sistema corrompido. Agora, é muito importante o oposto disso, que é o cristão, quando for fazer o seu exercício político, ser orientado biblicamente sobre política. E nessas últimas 2 semanas eu tenho mandado mensagens para a igreja, tenho feito alguns estudos. O que eu vou falar hoje é uma mistura de opiniões pessoais minhas e também de um trabalho feito pelo pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção de São Paulo, e pelo pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção de Bragança. Se vocês quiserem entrar nos canais dessas igrejas no YouTube, está muito bem apresentado o trabalho. Eu fiz uma síntese, entendeu? Por quê? Porque eu vejo que o cristão, ele muitas vezes não tem noção do que é a política, do que é o governo, de quem são as autoridades. Então, o primeiro ponto que eu quero estar falando para os irmãos, da onde vem a autoridade dos governantes. Isso é muito importante, por quê? Porque os cristãos normalmente falam assim, se o governante é bom, ele fala que foi de Deus. Se o governante é ruim, ele diz que foi dos homens. E isso não fecha com a verdade bíblica. Eu vou demonstrar para os irmãos, nos textos que nós vamos ler, que toda a autoridade provém de Deus. Seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela abençoadora ou seja ela opressora. Toda autoridade provém de Deus. E Pedro inicia esse texto falando o seguinte, olha, vocês se preocupem em praticar boas obras, em andar direito, e serem bons cidadãos, sendo luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra é eu que estou colocando. E aí no versículo 13, ele começa com uma ideia que para muitos é surpresa. Ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos,
como livres, e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Até aqui, veja, Pedro fala, a autoridade dos reis, a autoridade dos governadores vem de Deus. Isso é indiscutível. E essa autoridade ela é regida por um princípio. Ela vai premiar o bem e ela vai punir o mal. Esse é o princípio que Deus vê que uma autoridade tem que fazer. Outra coisa que Pedro fala, nós temos que nos sujeitar às autoridades. Existe uma exceção na sujeição da autoridade, nós vamos ver mais à frente, mas já dando uma letra, veja, eu só não vou obedecer à autoridade quando ela dá uma ordem contrária à Bíblia. No resto, o que a autoridade ordenar, o que o conjunto de leis de um país falar, que não for contrário à Bíblia, o meu papel é obedecer. O que eu tenho que entender? O que eu quero mostrar para vocês? Em política, pela Bíblia, não importa muito a nossa opinião. Quando você estuda política na Bíblia, a Bíblia não está preocupada com o que eu acho e a Bíblia não está preocupada com o que você acha. A Bíblia traz princípios, os princípios são claros, os princípios são simples e são inegociáveis. Por que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, eu não vou obedecer porque eu não gosto dele. Então você está pecando contra o Senhor. Porque se o que ele está falando está dentro desse princípio, fecha com o princípio bíblico, seu papel é obedecer. É assim que a Bíblia vê a política. Por quê? Porque a autoridade vem de Deus. Amém? Que mais? Vamos voltar um pouquinho. Tito, capítulo 3. Você vai voltar 3 livros. Vai passar por Tiago, vai passar por Hebreus, vai chegar a Tito. Tito 3. Versículo 1. Diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. A ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Novamente, Paulo fala, sujeitai-vos à autoridade. E ele amplia, quando ele fala principado aqui, ele está falando dos juízes da época. Então, também aos juízes você deve obediência. Por quê? Porque todas as leis em geral, elas beneficiam o bem e punem o mal. Pastor, mas tem vezes que isso não acontece, é porque ela está desrespeitando um princípio divino. E se ela está desrespeitando um princípio divino, você não é obrigado a obedecer. Por exemplo, princípio de preservação da vida sempre. Você não vai obedecer leis que vão contrárias à vida. Amém? Com exceção do que nós vamos ver mais à frente, tem uma exceção nesse caso, que a Bíblia é muito clara. Vamos voltar mais um pouquinho? 1 Timóteo, capítulo 2. Volta, vai estar 2 Timóteo. Volta mais um, vai estar 1 Timóteo. Capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, ponto e vírgula, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Até aqui. Veja, não só obedecer, não só sujeitar, orar pelos governantes. Com que intuito? Para que nós comamos o nosso pão sossegadamente. A Bíblia não está preocupada se você gosta do governante ou não. A Bíblia está preocupada se você ora, para que você viva num país o mais justo possível. Para que você possa sair da sua casa e vir congregar com liberdade. Para que você possa vir e comer seu pão sossegadamente. Entendeu? Para que não haja interferências erradas do governo sobre o povo. Agora, sabe o que é mais curioso aqui? Quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, o ano era aproximadamente 62, 63 depois de Cristo. O governante daquela época talvez foi o pior imperador romano. O nome dele era Nero. Para vocês terem uma ideia, 3 anos depois, aproximadamente, de escrever essa carta, Paulo vai morrer executado em Roma, por ordem de Nero. Pedro, que mandou se sujeitar, vai morrer executado em Roma, por ordem de Nero. Nero era um governante terrível. Nero fazia festas, aí ele pegava piche, cobria os cristãos de piche, punha numa estaca e punha fogo, para iluminar a festa. E as pessoas ficavam embaixo comendo, bebendo, se divertindo. Nero iluminava as ruas de Roma. Para vocês terem uma ideia, nos dias do governo de Nero, houve falta de madeira para crucificar cristãos. E aí Paulo vem falando para orar por ele. Isso é uma coisa totalmente contrária à mentalidade do mundo. O mais interessante é o seguinte: Nero assumiu o poder através de fraude, através de golpe, de maneira desonesta. Como ele assumiu o poder? Sua mãe, Agripina, colocou veneno na mão do imperador Cláudio. E o imperador Cláudio morreu. E Nero assumiu. E essa história era conhecida em todo o Império Romano. Mas isso não muda o que Paulo e Pedro falaram. Por quê? Porque o que Paulo e Pedro estão orientando é independente da época, é independente do governo, é independente de quem esteja no poder. O papel nosso é orar. O papel nosso é ser sujeito às leis que fecham com a Bíblia. Você não está lá, você pode até ter sua opinião pessoal, mas mesmo você não gostando do governante, a Bíblia orienta, ore por ele, para que você coma o seu pão sossegadamente, para que a igreja não seja perseguida, para que o evangelho prospere. Isso aí nos deixa muito incomodados. Por quê? Porque nós vivemos uma época, desde a Revolução Francesa, em 1879, se eu não me engano, pode ser que a data esteja errada, qualquer coisa política tem que meter a boca. Tem que protestar, tem que falar, tem que botar fogo em tudo. Existem situações que o homem de Deus pode participar de um golpe de Estado? Existe, mas eu vou mostrar na Bíblia. Nosso padrão é a Bíblia. Nosso padrão não é a nossa opinião. Amém? Vamos a mais um texto, voltar mais um pouco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Você vai passar por Gálatas, por Efésios, por Coríntios e vai chegar em Romanos 13. 13. Versículo 1.
Novamente, Paulo escrevendo. 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ponto e vírgula, olha a frase. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Essa frase incomoda muita gente. Por quê? Porque ela nos ensina que até o Nicolás Maduro foi colocado por Deus. Ela nos ensina que o Fidel Castro foi colocado por Deus. Ela nos ensina que Adolf Hitler foi colocado por Deus. Matou 6 milhões de judeus. Aí você fala, não entendi. Deixa eu só dar uma pitadinha. Veja, os judeus estão em desobediência. Quem está em desobediência fora de Cristo está debaixo da lei. E uma das coisas que acontecia é que quando o povo judeu desobedecia, as maldições o alcançavam. Então o que aconteceu foram eles serem alcançados por maldições. Agora veja que interessante. Se não tivesse acontecido isso, em 1946 eles não voltariam para Israel. Em 47 não teria sido aprovado o novo Estado de Israel. Em 48 não haveria sido instituído o governo. Em 67 Jerusalém não voltaria a ser capital dos judeus. E se nada acontecesse, o Messias não ia voltar, porque Israel não estava pronto. Para o Messias voltar, todas essas profecias tinham que se cumprir. Agora, é difícil para nós compreender como que Deus coloca uma autoridade que matou 6 milhões de judeus, mesmo eles não crendo em Cristo. Mas vou te falar mais uma. Stalin, Mao Tse-tung, ditadores comunistas, mataram juntos quase 200 milhões de pessoas. A grande maioria deles cristãos. Você tem livros perseguidos pelo amor de Cristo, perseguidos por causa do Evangelho, contando os horrores da cortina de ferro da antiga União Soviética. Horrores feitos por governantes colocados por Deus. Hoje, na Coreia do Norte, comunista, eles enfileiram 10 cristãos, pegam um fuzil, mira na cabeça do primeiro e dá um tiro para economizar bala. Entende a profundidade que eu estou falando? É difícil para nós entendermos que aquela autoridade ímpia foi colocada por Deus. Mas vamos ser mais bíblico. É difícil para nós entender que os assírios, em 722 a.C., vieram sob o reino do norte, o reino de Israel, que a capital era Samaria, retiraram o povo com violência, mataram mulheres grávidas, mataram crianças dentro da barriga e levaram o povo cativo para a Síria. E a Bíblia me ensina, Deus falando, eu trouxe os assírios. 200 anos depois, aproximadamente 150 anos depois, a Bíblia fala, eu vou colocar anzóis e vou trazer Nabucodonosor. Para quê? Para destruir Jerusalém. Percebem? Existem coisas que é muito difícil para a nossa mente ocidental, acostumada por conforto, compreender. Mas a Bíblia fala que toda autoridade foi dada por Deus. Toda. Qual é meu papel? Orar com afinco, com dedicação, até por aqueles que eu não gosto.
Eu não sou pago para gostar, eu sou pago para orar. Isso incomoda. Por que é importante vocês saberem disso? Tem gente brigando dentro da igreja, batendo boca, por causa de candidato. Isso é errado. Nós jamais vamos bater boca por causa de candidato. Temos nossas opiniões, temos os nossos preferidos, mas veja, somos irmãos de uma outra família, regidos por uma outra Constituição. E olha o que Romanos 13 continua dizendo, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O que está falando aqui? A autoridade, ela tem que trazer o bem. Se você viver bem, você não vai ser perseguido pela autoridade. Aí você vai falar, mas pastor, não entendi, você acabou de me falar dos regimes comunistas que matavam. Como fica ele? Mais à frente eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. Mais à frente eu vou te mostrar o que Deus faz. Aqui está dizendo o seguinte, que a autoridade só traz a pena de morte para punir o mal. Que a autoridade não traz pena de morte para quem faz o bem. Essa é a regra geral. Esse versículo, inclusive, autoriza a pena de morte de maneira justa. A maioria dos crentes, se perguntar, pode pena de morte? Vai falar, não. Por quê? Porque está escrito, não matarás. Mas aquele versículo é, não cometerás homicídio. Aqui é outra coisa. Aqui é um criminoso que infringiu a lei de maneira comprovada, teve um julgamento justo e naquele país existe pena de morte. É completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não fiquem assustados. Eu levei aproximadamente 14 anos de salvo para entender que quem criou a pena de morte foi a Bíblia. Porque se você me perguntava, pode pena de morte? Eu falava, não, só máximo prisão perpétua com trabalho forçado, porque Deus disse, não matarás. Eu falava isso. Até que eu comecei a ser confrontado por uma série de estudos e vi que eu estava errado. Aí eu corrigi minha postura. Estou agora ensinando certo. Entendeu? Agora, não estamos aqui em detalhe, julgamentos injustos, coisas erradas. Isso é outro departamento. O texto aqui está falando de coisas justas. Amém? Tá. E aí eu pergunto, e como eu fico nessa questão de governos injustos, de governos ruins, de gente ímpia? Veja, o melhor livro que tem da Bíblia para ensinar sobre isso é o livro do profeta Daniel. Vamos abrir lá no Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 2. Depois de Salmos, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Ezequiel. Se você achou Ezequiel, volta um pouquinho que você vai chegar em Daniel. Na minha Bíblia está entre Gênesis e Apocalipse. Deixa eu dar o pano de fundo. Em 611 a.C., Nabucodonosor era príncipe regente. Seu pai reinava. E ele era o homem que fazia as guerras.
Através das campanhas de Nabucodonosor, tivemos 4 deportações de judeus. Foram retirados da Judéia e levados para a Babilônia. Na última, o templo foi destruído. E Jerusalém totalmente arrasada. Nabucodonosor era um governante cruel. Nabucodonosor era um governante que odiava os pobres. Nabucodonosor era um governante que desprezava as outras nações. Esse é o pano de fundo. E aí ele pega, do nosso conhecimento, 4 jovens judeus, afina a sociedade da Judéia. O nome de um deles é Daniel, os outros 3 foram rebatizados como Sadraque, Mesaque e Abednego, nome de 3 deuses pagãos. E eles vão servir no governo de Nabucodonosor. Seria a mesma coisa que Stalin ou Fidel Castro vir aqui na nossa igreja, pegar os melhores jovens e levar lá para Havana, capital de Cuba, e botar você para trabalhar no gabinete dele. Você ia amar trabalhar no gabinete do homem que destruiu o seu país. Não ia? Que matou seus amigos, que ordenou atrocidades contra as mulheres grávidas, que matou velhinhos, que amarrou gente em cavalo e veio arrastando. Você ia amar trabalhar nesse governo, não ia? Claro que não. Mas essa era a postura de Daniel. Só que Deus estava no negócio. E quem colocou Nabucodonosor no poder foi Deus. Para quê? Para executar juízo contra o povo. Então aqui vem uma das principais regras bíblicas. Primeiro, quando Deus quer abençoar o povo, ele coloca bons governantes. E quando Deus quer trazer juízo sobre o povo, é repetitivo na Bíblia. Ele traz maus governantes. E é o caso que está acontecendo aqui. Existe uma outra situação que explica por que Deus coloca governantes maus. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 9. Eu não quis ler, para não ficar muito longa. Quando Paulo fala de Faraó. E ele fala o seguinte: Faraó foi colocado lá para glorificar o nome de Deus. Então, os 2 motivos que Deus coloca governantes maus, a Bíblia é bem clara. Primeiro, juízo. Segundo, para glorificar o nome dele, como foi no caso de Faraó. Mas vamos às situações que esse livro nos mostra. Daniel 2, versículo 20. O que aconteceu aqui? O rei teve um sonho. E ele chegou, queria saber o significado desse sonho. Aí ele chegou para os adivinhos, chegou para os magos e falou: olha, eu quero saber o significado do meu sonho. Aí os adivinhos e os magos falam o seguinte: olha, diz o sonho para a gente, que nós vamos contar para você a interpretação. Nabucodonosor olhou para a cara deles e falou: não, vocês estão querendo me enganar. Eu não vou contar o sonho. Vocês vão me dizer o sonho que eu tive e a interpretação. E se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer em 30 dias, vão matar todo mundo. Aí eles olharam para a cara do rei e falaram: rei, o que você está pedindo é impossível. Ninguém vai conseguir interpretar o sonho, saber que sonho você teve e fazer tudo isso. Ninguém consegue. Só que lembra, Deus estava no negócio. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, debaixo de um decreto de morte, eles vão buscar a face de Deus. Inclusive Daniel pede para o cuidador, fala: olha, fala para o rei ter um pouco de paciência que eu vou buscar Deus. E o Deus dos deuses vai dar a interpretação do sonho.
Vocês concordam que é impossível eu saber o que você sonhou? É impossível, só por Deus eu vou saber. Mas Deus estava movendo. E aí o que acontece? Deus revela o mistério a Daniel. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O que Daniel fala? Deus está no controle de tudo. Ele estabelece reis e ele remove reis. O que Daniel está falando aqui para o povo judeu? Olha, quem colocou Nabucodonosor como rei do povo judeu, porque o rei do povo judeu aqui é Nabucodonosor, foi Deus. E aí o que acontece? Vamos um pouquinho mais à frente, versículo 37. Versículo 36. Eis que é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará pedaços. Até aqui. O que Daniel fala? Que Nabucodonosor foi colocado como governante do mundo antigo. Até os animais do campo foram colocados debaixo dele. O que Nabucodonosor fazia? Só lembrando, odiava pobre, assassinava suas vítimas, destruía país e fabricava escravos, porque ele trazia todo mundo como escravo. E muitos homens que chegavam no governo de Nabucodonosor eram castrados, se tornavam eunucos. Porque Daniel foi colocado sob o chefe dos eunucos. Existe até uma dúvida se Daniel chegou a ser castrado ou não. Existe uma dúvida, a Bíblia não fala. Particularmente, opinião pessoal minha, sem base bíblica, eu creio que tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego não foram feitos eunucos por causa da lei de Israel. Eu imagino que Deus livrou eles, mas não sei. Mas vocês entendem a qualidade de Nabucodonosor? Quem era pior? Senaqueribe, rei dos assírios, Faraó, Nabucodonosor, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, tudo ruim. Só que todos eles foram colocados por Deus. É isso que nós temos que entender. E no caso de Daniel, Daniel estava servindo o rei inimigo. Posição extremamente desconfortável. Vamos contratar quem? Irmã Ismélia, vai ser o quê? Chefe de gabinete do Nicolás Maduro. É a situação de Daniel. Entendeu? Só que Daniel mostra a sequência de reinos colocado por Deus. Ele mesmo vai servir a dois governos. O governo babilônico e o governo medo-persa. Vai ser alto funcionário.
é muito mais profundo do que a gente pensa. Que mais? Vamos avançar mais um pouquinho. Daniel capítulo 4. O que acontece? Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. E essa árvore cai. E essa árvore depois renasce. E ela tem uma série de coisas no sonho. E aí vamos ler o versículo 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltessassar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltessassar, mestre dos magos, e aí ele conta o sonho. E aí, o que vai acontecer? Daniel vai interpretar mais um sonho. Mas na primeira interpretação, a interpretação era boa, a interpretação era joia. Olha agora o que vai acontecer, versículo 26. Diz assim, versículo 24. Essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao rei, foi falado que deixassem o tronco com as raízes da árvore. O teu reino voltará para ti, vírgula, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O que aconteceu?
Nabucodonosor virou bicho, ficou 7 anos vivendo que nem bicho, só que se converteu, foi salvo. E você vai chegar lá no céu e com a mão direita vai bater nas costas. E aí, irmão Daniel, tudo bem? E com a mão esquerda vai falar, e aí, irmão Nabucodonosor, tudo na paz? Eu, no caso, vou fazer, irmão Manassés, irmão Nabucodonosor. Vocês vão ver, vocês vão estar lá. Uma das coisas que eu quero fazer é dar aquele aperto de mão assim no irmão Manassés. Senta aí, conta para mim como é que foi. Ele falou, não, quem vai contar é você. Você viveu nos dias do Cristo. Você teve a oportunidade de ver o Cristo vir à terra, ser crucificado. E o Espírito Santo habitou em você de uma maneira inimaginável. Aí fica aqui, um elogiando a obra de Deus para o outro, né? Imagina como é que vai ser o papo dos crentes lá no céu. É um glorifica a Deus de cá, outro glorifica a Deus de lá, não é verdade? Mas veja que interessante, Deus salvou Nabucodonosor. Você salvaria Nabucodonosor? Talvez seja mais bonzinho que eu. Eu ficaria na dúvida, acho que não salvava nem eu mesmo. É só a graça de Deus. Mas olha que interessante, o livro de Daniel conta mais histórias. Capítulo 6. Depois eu quero dar uma pincelada. Antes de ler o 6, vou contar uma história. Nabucodonosor, antes de ser salvo, manda fazer uma estátua. E aí ele ordena que em todo o reino se adore aquela estátua. Nessa narrativa, Daniel não está. Só que estão Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí é tocada a trombeta, todo mundo ajoelha para adorar a estátua. Menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Provavelmente Daniel estava numa viagem às províncias, porque ele não está na narrativa. Senão ele também não ia ajoelhar. E aí entra a explicação do que eu tenho que fazer quando o governo traz uma lei ímpia. Do que eu tenho que fazer quando o governo traz uma lei que a Bíblia não aprova. Eu não obedeço. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego falam? Eles falam, rei, nós não vamos ajoelhar. Não, mas eu vou jogar vocês à fornalha. Rei, você pode jogar, o nosso Deus deu a nossa vida. Mas eu não vou me prostrar diante dos deuses. Você entendeu? Aí Nabucodonosor, furioso, manda tocar trombeta. O que eles fazem? Ficam olhando para Nabucodonosor. Aí ele fica mais furioso ainda, manda encher a fornalha de uma maneira que os homens que foram lançar os 3 na fornalha morreram. E a hora que ele joga os 3, quando ele olha, ele vê 4. Provavelmente uma teofania, provavelmente o Senhor Jesus, que era o anjo do Senhor, dentro da fornalha com os 3. E nem a roupa queimava. Só que olha que interessante, mesmo assim, Nabucodonosor não se converte nessa passagem, vai se converter quando ele ser transformado em animal. Mas ele já começa a reconhecer que tem algo diferente de Deus. E qual é a prova disso? O que aconteceu com Daniel. Daniel deu uma profecia dura para Nabucodonosor. Daniel correu risco de morte. Veja como que eu combato a injustiça. Eu combato a injustiça como Daniel fez, como Natan fez, como João Batista fez, proclamando a verdade, sem medo, sem agressão, sem quebra-quebra, sem virar nada do avesso, sem botar fogo no mundo. Mas o senhor olha bem nos olhos do governante e fala, não vou fazer, porque isso que você está falando é pecado, e eu só obedeço a Deus. Ah, vou queimar você, pode queimar a vida, foi Deus que deu. Não foi você. Deus deu, Deus tira. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Nosso irmão é corajoso? É, sou corajoso porque eu estou falando aqui. Mas a gente sabe que enfrentar o martírio só através de dom.
Para enfrentar o martírio, você precisa do dom do martírio. Isso é dom, é presente de Deus. É uma capacitação sobrenatural. O martírio. Tem a palavra martírio? Isso. Entenderam? Então, como que eu combato os maus governantes? Proclamando a verdade, sem medo. É assim que a igreja faz. Olha, essa obra eu não concordo. Porque a palavra do Senhor diz isso e aquilo. E para nós a palavra do Senhor é a verdade. Para nós menino é menino, menina é menina. E acabou. A opção sexual é de cada um. Mas aquela opção sexual não fecha com a ética bíblica. E é condenada pela Bíblia. Se é condenada pela Bíblia, eu também condeno. Sem maltratar ninguém, sem xingar, sem fazer animosidade, respeitando os outros. Sem quebra-quebra. Entende? Daniel foi duro com o rei. Mais à frente, na história babilônica, um rei chamado Belzazar deu uma festa, pegou os utensílios do templo e começou a festejar com os utensílios do templo. De repente apareceu uma mão no meio da festa. E aquela mão escreveu no teto, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Que mais ou menos quer dizer assim, olha, você foi pesado, você foi encontrado em falta, hoje mesmo vai ser tirado do reino. Enquanto estava acontecendo a festa, dentro da cidade de Babilônia, que era intransponível, o rei Medo persa, chamado Dario, desviou o rio Eufrates. E o subsolo da cidade abriu uma fenda, e ele entrou pelo subsolo da cidade, e tomou a cidade naquela noite, em que a mão apareceu. E Daniel passou a servir o novo governo medo-persa. E dentro desse governo, Daniel se tornou um dos 3 principais do governo. O que gerou muita inveja. Alguém já viu história de política e inveja? Inveja e política. Aqui no Brasil, inveja e política existe. Acho que na Venezuela não. Nenhum político tem inveja lá. Nenhum político tem ciúmes. Nenhum político quer tomar a vaga do outro. Não, né? Imagina, não. Nos Estados Unidos também não. Em outro lugar também não. Gente, o problema não é a política. O problema é o ser humano. Desesperadamente corrupto. E onde tiver pecador, o que vai acontecer? O pecado ferve. E aí o que acontece? Os homens com ciúme de Daniel, eles olham e falam, nós precisamos arrumar alguma coisa na lei do Deus dele, para fazer ele ser condenado. E aí eles conseguem transformar a oração a Deus em crime. E qual que era a pena? Ser jogado na cova dos leões. Mas olha o comportamento de Daniel. Veja, é uma lei contrária à Bíblia. Capítulo 6, versículo 7. Virei uma página a mais. Olha que interessante. Todos os presidentes do reino, e capitães, e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado,
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real. E aí entregaram Daniel. Qual foi o comportamento de Daniel quando o governo aprovou uma lei contra a Bíblia? Com a maior calma do mundo, foi para o seu quarto de janela aberta para todo mundo ver e 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Desobedeceu. Sempre que uma lei for contrária à Bíblia, o seu papel é desobedecê-la e obedecer à Bíblia. O que aconteceu aqui? Daniel foi jogado na cova dos leões. Ah, pastor, mas Deus fechou a boca do leão. No caso de Daniel, porque no caso da igreja primitiva, o Coliseu chegou a ficar com uma lâmina de sangue de irmãos nossos. Conta a tradição que uma vez tinha tanto crente dentro do Coliseu que os leões recuaram. E os soldados tiveram que ir com a lança incitar os leões para atacar os cristãos. O fato de você obedecer não é garantido que você vai ser livrado. A muitos vai ser dado o dom do martírio. Por que eu falo dom? Vocês lembram que eu morro de medo de morrer? E que eu sou o tipo de cara que, se der, me mando. Mas martírio é dom. É só para quem recebe esse dom. Entenderam? A Bíblia chama de dom. Acho que os irmãos compreendem por quê. Que é muito difícil você ser morto de maneira injusta. Agora, o ponto aqui qual que é? Sempre que eles querem pegar a igreja, eles transformam algo bíblico em crime. Isso é repetitivo em toda a história. O que a Bíblia nos diz? Que esse livro aqui vai ser proibido. Você vai virar criminoso. E a adoração a seu Deus vai ser proibida. E você vai ser perseguido. É isso que o Apocalipse e outras cartas nos revelam. Entendeu? O mundo não mudou nada. Hoje em dia acusam a Bíblia de linguajar de ódio. Correto? Mas o que nós fazemos de errado? Ah, vocês dizem que o homossexualismo é pecado. Sim, mas se um homossexual vier à nossa igreja, vai ser bem recebido. Vai ser tratado com respeito. Vai ser tratado com dignidade. Vai ouvir a palavra. Nós vamos conversar com ele. E ele vai perguntar, e minha opção sexual? Nós vamos olhar para ele e falar, olha, a sua opção sexual é condenada pela Bíblia, é pecado. Porque naquilo que nós cremos, Deus criou homem e mulher, e a ética sexual é entre homem e mulher. Mas seja bem-vindo, nosso culto é quarta-feira às 8 da noite e domingo às 7. Porque Deus salva qualquer pecador. E nós não temos nada melhor, nem que um assassino, nem que um homossexual, nem qualquer pecador. Somos todos pecadores, vítimas do mesmo inferno. A diferença é que nós somos alcançados pela graça e resgatados. Você não é melhor do que ninguém, entende? Mas entenda, se isso que eu estou falando vai acontecer nos nossos dias, você vai virar criminoso. Não tem como. Vai virar bandido. Mas vai ver o retorno do seu Senhor, ao vivo e a cores. Já pensou ser arrebatado? Não conhecer a sepultura? Um piscar de olhos? E aí você vai me perguntar, mas pastor, e como é que fica aquela questão de golpe de Estado? Se Deus coloca um governo ruim, o cristão pode fazer alguma coisa? Lembra que eu falei? Veja, a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai obedecer os ímpios.
Segunda coisa, havia um profeta em Israel. Vamos começar diferente. Havia 2 reis em Israel. Ele chamava Acabe e ela se chamava Jezabel. Os dois, a especialidade deles era assassinar profetas de Deus. Naquela época, teve o profeta Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Após ele, ficou Eliseu. E Eliseu tem uma orientação do Senhor. Ele pega um dos profetas e fala, você vai na reunião dos generais do rei. O que era aquilo ali? O Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. Você vai pegar Jeú, que é um dos generais do rei, vai chamar de lá e vai ungir ele rei. O que Eliseu está fazendo? Um golpe de Estado. Quem mandou? Quem mandou? Deus. Por quê? Porque um governo ímpio se instalou, estava matando a igreja não, que não era igreja, estava matando o povo de Deus, e estava agindo com impiedade. Aí olha que interessante, Jeú é levado de lado, é ungido o rei, quando ele volta, os outros generais do rei perguntam o que aconteceu. Aí ele chega e fala, olha, eu fui ungido rei em Israel. O que os generais tinham que ter feito pela lei dos homens? Golpe de Estado. Prende Jeú. Não é isso? Só que na hora eles jogam as capas e falam, Jeú reina. E o golpe de Estado acontece. Entendeu? Então veja, entendam bem o que eu estou falando. Em casos excepcionais, um crente pode participar de golpe de Estado. Existem outros casos da Bíblia. Entendeu? Agora, nos nossos dias, a maneira é democrática. Até onde nós sabemos. Graças a Deus. Eu conheço, por exemplo, a pastora Milu, que já partiu para o Senhor. Ela vivia num país chamado Angola. Na Revolução Comunista, ela viu seus pais serem assassinados a faca usada dentro da casa dela. Mataram a família inteira, só deixaram as crianças. A guerrilha comunista saía matando todos os brancos e os cristãos. Entendeu? Ela já está com o Senhor agora. Mas não é fácil, hein? Entendeu? Agora, o que acontece? No nosso caso, regime democrático. Quem assistiu a tirinha que eu mandei hoje sobre esquerda ou direita? Achei muito bem feita. O que acontece? No Brasil se colocou uma coisa que o crente só vota na direita. E isso é errado. Vou te explicar por quê. Veja, a esquerda antigamente, década de 60, 70, a causa dela era o quê? Distribuição de renda. Alguns crentes naquela época simpatizavam com aquilo. Aí lembravam do livro de Atos dos Apóstolos, achavam que era bom. Então até você via um crente ou outro falando, não, eu voto na esquerda. E até se compreendia. Apesar que a Bíblia não traz Bolsa Família, Vale Gás. Por exemplo, José no Egito tinha semente. O povo foi pedir comida. O que José falou? Vou vender a comida para vocês. Tomou todo o dinheiro deles. No ano seguinte, ó, nós queremos comida, vou vender, não temos dinheiro, dá o gado. José não criou Bolsa Semente. Olha que interessante. José era justo. Quem colocou José no poder? Quem guiava os passos de José?
A Bíblia acusa José de algum pecado? Não, é um dos poucos personagens bíblicos que não é falado de pecado nenhum. Aí no outro ano o povo chegou e falou, olha, nós precisamos comer, mas nós não temos nem dinheiro nem gado. Ele falou, sim, vocês têm as terras. E aí ele aceitou as terras como pagamento. E o povo levou a semente. Só que aí acabou a terra, acabou o gado, acabou a semente. O que aconteceu? O povo falou, olha, nós só temos a gente. Nós vamos se vender para você como escravo. Aí José falou, ok, deu a comida. Só que aí José fez um tipo de escravidão como nos moldes bíblicos. Que quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa uma coisa maluca. O que ele fez? Olha, a terra é minha. Está aqui a semente, vocês vão plantar, nós vamos dividir meio a meio. Essa é a escravidão bíblica, é uma coisa de trabalho. Em vez de eles pegarem a colheita inteira, eles pegaram metade. E não morreram de fome. E sabe o que aconteceu com eles? Ficaram felizes da vida. Então, assim, primeira coisa que eu quero destruir. Quem não trabalha, não coma. É o que Paulo fala. O dinheiro da igreja é para ajudar crentes. E em exceção, você ajuda os de fora. Na Bíblia não tem Bolsa Semente, Bolsa Família, Vale Gás. Então não entra nessa história. Mas vai. Vamos aceitar a posição desses irmãos que há 50 anos atrás, de boa fé, pensavam nisso. Hoje em dia, qual é o problema da esquerda? A esquerda já não está mais com esse diálogo. A esquerda está com diálogo ideológico. E qual que é a questão? Aborto, que para nós a vida é santa. Para nós, na barriga da mãe está o ser feito imagem e semelhança de Deus. Aí qual que é a questão? Ideologia LGBT, que eu já falei, nós respeitamos. Entendemos que as pessoas são cidadãs, não maltratamos, mas é pecado. Aí você vê o feminismo, como diz o pastor Marcos Samuel, que nada mais é que uma imitação barata, que é transformar as mulheres em homens. E isso é ridículo. E quer causar ódio entre homens e mulheres. Aí vem uma pauta fajuta, antirracismo. Veja, não existe livro mais inclusivo do que a Bíblia. Não existe mais grego, judeu, macho e fêmea, livre e escravo. Em Cristo vocês são um só. E a Bíblia fala que todos os homens carregam a imagem e semelhança de Deus. O que eles querem fazer? Ódio dos negros para com os brancos. Aí qual que é a contrapartida? Ódio dos brancos para com os negros. E todo mundo fica odiando todo mundo. Por isso que hoje, um crente que para analisar não vota na esquerda comunista. Por causa da plataforma dela. Correto? Se eu não voto na esquerda comunista, eu voto em quem? Ah, todo mundo ficou quieto, né? Na direita. Também não. Porque está cheio de candidato da direita que apoia aborto, que apoia ideologia LGBT, que apoia um monte de coisa errada. O crente, ele vota com inteligência, de maneira bíblica, aprovando coisas santas. Nunca ele vai apoiar a impiedade, nunca ele vai apoiar coisas contra a Bíblia. Só que principalmente nunca ele vai confiar em homens. Lembra, Jeremias 48:10, maldito aquele que confia no homem. O que está falando ali? O povo confiava no exército do Egito para livrar eles da mão de Nabucodonosor. O que o profeta fala? Olha, vão vocês, vão os egípcios e vai todo mundo servir Nabucodonosor, porque Deus decretou. Em vez de vocês confiarem no braço do homem, confiem no Senhor.
Quando você for escolher um candidato, você tem que saber as pautas dele, você tem que saber o que ele pensa. Você tem que tentar se achegar o mais próximo do que a Bíblia diz. Por que eu falo mais próximo? Porque são pecadores, dentro de um sistema corrupto, dentro de um sistema que não vai resolver os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas é Cristo. Veja, o governo nos dando segurança, nos dando liberdade de culto e não indo contra a Bíblia, está 10. Você podendo trabalhar sossegadamente, viver bem, gente, está 10. Porque não vai haver governo humano perfeito. Não se iluda. O único reino perfeito vai ser o reino de nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele vier na sua glória. Agora, você não pode cometer pecado apoiando gente que é anticristo. O que cabe a nós? Conhecemos os candidatos, é que nem o pastor Marcos Samuel falou, você tem na geladeira um pedaço de queijo, todo embolorado. Aí você tem na geladeira um pedaço de queijo mais ou menos embolorado. O que você vai fazer? Você vai pegar o menos embolorado, vai pegar a faca, vai limpar e vai comer. Qual é o seu papel? Procurar o candidato menos embolorado, que feche com a realidade bíblica e não confiar em homens. E aquele que Deus colocar, você vai orar por ele. Aquele que Deus colocar, você vai honrar. Aquele que Deus colocar, você não vai infamar. E aquele que Deus colocar, você vai confrontar a verdade em amor. Você vai pegar as mentiras e vai denunciar através da Bíblia. E vai sempre apoiar aquilo que é bom e bíblico, e ser contrário àquilo que é antibíblico e anticristão. Mas de maneira santa, de maneira bíblica, compreendendo que a autoridade foi colocada por Deus. Entenda, nós estamos vivendo, para encerrar, nós estamos vivendo um tempo único na Terra. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo, minha opinião, agora opinião pessoal minha, entendeu? Nós estamos vivendo um tempo onde as trevas estão brigando com a luz. Homens maus, filhos de Belial, servos do diabo, estão tentando estabelecer um controle mundial. E o nosso país é chave dentro disso. O que você tem que fazer? Você tem que limpar de qualquer ideologia política. Limpe sua mente. Limpe sua mente de qualquer expectativa em candidatos. E coloca de maneira clara o que candidato A, o que candidato B, o que candidato C tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o que a Bíblia manda, o que ele é contrário, o que é. Ó, aquele ali é meio ruim. Entendeu? Ó, aquele ali assim, você tem que colocar seu voto diante de Deus. Porque nós vamos ter o tribunal de Cristo. E nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para responder às nossas obras. Não é para salvação, para nossas obras. E você vai responder até em quem você votou. Numa época em que nós temos informação de tudo. Então ninguém vai poder se justificar que não sabia. Então pare, avalie, converse com a família, converse com os amigos, denuncie as más obras e faça a sua escolha de maneira bíblica. Porque dessa maneira você vai estar agradando ao Senhor. E aquele que Deus colocar, é Deus que escolhe. Entendeu? É uma ilusão nós acharmos que nós que escolhemos. Não somos nós, você só vai lá votar. Mas quem coloca o governante é Deus, é a informação que a Bíblia dá. Como é que eu tenho orado nesses últimos dias? Senhor, tem misericórdia do nosso país. Nos dá bons governantes. Não coloque o nosso país em juízo. Não traga para o nosso país mais homens ímpios. Mais, porque já tem um monte.
mais gente anticristã, mais gente que vai roubar o povo, mais gente que vai aprovar leis contrárias à Bíblia. É só ver a escola que o seu filho frequenta. Vários aspectos são anticristãos e você é obrigado a engolir. E se você não mandar o seu filho para a escola, você vai perder a tutela do seu filho. Sabe por que é assim? Porque governantes ímpios foram colocados lá. Porque o povo de Deus, que tinha que orar, que tinha que exercer seu voto, o povo de Deus ficou falando que política não era para ser na igreja. Ah, então tá bom, então agora você vai ser governado pelos ímpios e a consequência vai vir. Entendeu? Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu informação. E te deu a arma mais poderosa, que é a oração, a piedade. Com essas armas você possa exercer o seu direito de votar e você possa conversar com as pessoas e colocar esses princípios. Ó, fulano, candidato para mim tem que ser assim, candidato tem que ser aquilo, com respeito. Ah, não concordo. Tudo bem. Cada um na sua casinha. Você não concorda, problema seu. Não vai brigar, não vai discutir, não vai ter inimizade, nada disso, porque não adianta, a pessoa está cega. Entendeu? Porque alguém que me diz que concorda com criança sendo assassinada na barriga da mãe e acha que está tudo bem, não dá para conversar. A pessoa está completamente fora. Alguém que chega para mim e fala, para mim a Bíblia tem que ser proibida. Como certo deputado fez, de esquerda, no caso. Mas já teve gente de direita que quis proibir a Bíblia. Entenderam o que eu estou falando? Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. E nos dê um governante que teme a Ele. Vários governantes que temem a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, Pai. Que nós possamos ter governantes que vão trazer dias bons para nós, que nós possamos ter governantes que fechem com a verdade da Tua palavra e que a Tua luz venha brilhar em nosso país. A Tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o dono do nosso país, o governante do nosso país, e que a Tua verdade e a Tua palavra sejam proclamadas com ousadia, com liberdade, e que nós sejamos conhecidos como uma nação que Te teme, onde a Tua luz brilha e a Tua igreja é consagrada e triunfante. Em nome de Jesus, amém.